Uma preocupação que eu tenho nesse congresso e qualquer congresso que a gente faz como pastores é que nós vamos à caça de esboços, ilustrações, sermões já prontos e esquecemos do nosso próprio coração. Eu acho que isso entristece o Espírito Santo. Estudo bíblico sem aplicação pessoal é um aborto espiritual. E o nosso desafio vai ser sim, acumular, acrescentar recursos, ferramentas para as nossas vidas. Nós somos que nem médicos, nós precisamos de reciclagem para aperfeiçoar os procedimentos de cirurgia, para entrar no coração das pessoas pela graça de Deus. Mas não cometam esse erro. Nós precisamos do que o livro de Cantares oferece para nós mesmos. Hoje nós vamos estudar sobre a primavera do amor. Nós precisamos de renovação do nosso primeiro amor. Todo casamento passa por altos e baixos, e nós precisamos de mais firmeza, perseverança nos momentos áridos, nos momentos de deserto. E alguns de nós, alguns estão passando por isso agora. Então meu pedido, meu clamor, é que além de sermos técnicos, especialistas, analisando o texto, isso é muito legal, mas que o Espírito Santo aplique em primeiro lugar aos nossos corações. Esse livro, poético, emotivo, sentimental, tem uma maneira que eu estou descobrindo um pouco mais a cada dia, de ligar com quase todos os textos da palavra de Deus que tratam da família, do casamento. Mas não em proposições, imperativos, indicativos, mas de uma forma bela, como o mundo também tenta imitar, emular através das suas músicas populares. Mas Cantares apresenta para nós de uma forma muito suave. E talvez nos dias pós-modernos em que nós vivemos, talvez uma maneira muito legal para apresentar essas verdades para o nosso povo. Eu vejo uma intertextualidade do livro de Cantares com tantos outros textos, desde Gênesis capítulo 1 até o final da Bíblia. E esse livro é para todos, não é só para os casados, não é só para os namorados, não é só para os noivos. Por quê? Porque a igreja é a família de Deus. A igreja não é empresa, a igreja não é ONG, a igreja não é franchising, a igreja é família. E aqui nós encontramos os princípios de Deus para amor, romance, sexo, casamento na família de Deus. As viúvas da nossa igreja precisam saber disso para orientar a próxima geração, para filtrar as informações dos programas de TV, os filmes do Netflix que assistem, para não sermos poluídos, mas bebermos as águas cristalinas, porque Deus é o Pai do prazer. Em seu livro Cartas do Inferno, o clássico do C.S. Lewis, Screwtape, o tio de um sobrinho demônio aprendiz chamado Wormwood, tem uma parte do livro que trata da sexualidade humana como sendo invenção de Deus e não do diabo. Escuta o que fala Screwtape nessa carta para Wormwood. Nunca se esqueça de que quando estamos lidando com qualquer forma de prazer sadio e qualquer forma de satisfação normal, de certa forma estamos pisando no território do inimigo. Eu sei que nós temos alcançado muitas almas através dos prazeres, mas não nos esqueçamos que todo prazer é invenção dele.
Ele criou todos os prazeres. Toda a nossa pesquisa, através dos séculos, só não foi capaz de criar uma única forma de prazer original. Tudo que nós podemos fazer é encorajar os seres humanos a tomar os prazeres que o inimigo criou, de formas ou intensidades que ele mesmo tenha proibido. Seu afetuoso tio, Screwtape. Deus é o pai do prazer. Satanás é o estraga-prazeres. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O apóstolo Paulo nos lembra, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Falando sobre intimidade, Deus é quem criou o leito matrimonial e Ele que abençoa, sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito, no original a palavra koitei, se referindo à cama, mas figurativamente ao longo da etimologia da palavra, tratando da relação íntima. É Deus quem abençoa a pureza do leito conjugal. Mas Deus julgará os imorais e adúlteros. Voltem sua Bíblia para o livro de Cantares, aquele texto que nós já vimos ontem à noite. Aquela voz misteriosa que interrompe as núpcias, a consumação da relação sexual, do casamento do casal, e essa voz na segunda pessoa do plural interrompe e diz assim: comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados, meus amigos. Deus é o inventor do amor, do sexo, do romance, do casamento. É plano dele, mas não é fim em si. Tem propósito, tem destino. Essas águas cristalinas desembocam no oceano da glória de Deus. Mas tem limites. O rio tem total liberdade, traz vida, lava a terra, mas dentro do seu leito. Quando escapa, quando foge dos limites, estraga tudo. Tudo é poluído. A sexualidade humana se dispersa de tal forma que Satanás, o estraga-prazeres, estraga mesmo. O que Deus criou para ser curtido, gozado, aproveitado, no bom sentido, estragado pelo Pai, o estraga prazeres. Talvez numa teologia bíblica da sexualidade, eu entendo que a sexualidade humana, como outras dádivas de Deus, foi dada justamente para unir, através da unidade em diversidade, o macho e fêmeo, selando assim o seu compromisso, o seu pacto, sua aliança, que define o casamento, sua amizade, que deve descrevê-lo. E aquele momento sagrado que Deus tensionou que fosse repetido durante toda a vida de um casamento, em que dois se tornam um fisicamente, mas de uma forma metafísica, refletindo realidades profundas. Agora pense um pouco comigo, teologicamente, como Satanás estraga tudo que Deus criou para unir, e principalmente unidade em diversidade.
Deus criou a sexualidade humana e abençoou como reflexo da sua glória, mas Satanás visa sujar o que é santo e pervertê-lo para seus próprios propósitos. Eu sei que não tem a ver necessariamente com o livro de Cantares, mas uma observação. Ele faz isso com as boas dádivas de Deus, como, por exemplo, os dons espirituais. O corpo de Cristo é composto de pessoas diferentes, com dons diferentes, que Deus concedeu a nós para edificarmos o corpo. O que Satanás faz? Ele joga areia na máquina dos dons espirituais do corpo de Cristo. E ao longo dos séculos, dons espirituais o inimigo tem usado para rachar igrejas. Unidade em diversidade no corpo de Cristo, para a glória de Cristo, e as igrejas são rachadas. Segundo dom de Deus, música. Harmonia e melodia. Unidade em diversidade que Deus criou para juntar as nossas almas diante do trono da graça, para exaltar o único capaz de unir corintiano e São Paulino, palmeirense e qualquer outro. Mas isso não importa, porque a música une os nossos corações diante da glória de Jesus. Só que Satanás faz o contrário. E na sua igreja, como na nossa, atritos por causa da música. Se canta 3 hinos e um cântico novo, a reclamação. Se canta 4 músicas novas e um hino, a reclamação. E igrejas racham. Satanás estraga unidade em diversidade. E ele faz isso. Talvez a plataforma principal dos seus dardos inflamados hoje, de estragar o prazer que Deus criou para nós, é justamente na família, na sexualidade humana, que Deus queria que unisse pessoas distintas, diferentes, num relacionamento outrocêntrico, em que cada um está mais interessado no outro, só tem olhos para o outro, e estraga tudo. Ontem nós já vimos um pouco sobre o ciclo de vida natural do amor. Começando provavelmente num relacionamento bem adiantado, no mundo que não havia namoro, o casal com aquele desejo inflamado, mas segurado. A atração mútua, interferência, insegurança, eu sou morena. Interferência e resolução. Nós aprendemos que o amor verdadeiro cresce sim, apesar de, e às vezes por causa de interferência de terceiros, com paciência e afirmações mútuas de amor. Hoje, vimos, no segundo ato desse drama conjugal, o amadurecimento do amor, o DNA do amor, através da apreciação mútua e aquele intercalar de elogios por ela, por ele, por ela, por ele, por ela, e finalmente um refrão, porque a coisa está ficando quente, um para o outro, ambos para Deus, e o refrão que diz: não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. E aprendemos a lição. O relacionamento também cresce através de afirmações, não visando a autoimagem, a autoestima do outro, mas demonstrando aquela vida de Cristo no outro. Uma vida outrocêntrica, vivida para abençoar e não explorar. Afirmações outrocêntricas de amor genuíno.
Agora nós chegamos numa nova etapa no livro. Capítulo 2, versículos 8 até 3, 5. Um texto que vai terminar com aquele mesmo apelo da Sulamita. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Esse é um marcador do texto, que vocês vão trabalhar no final, nas perguntas para discussão, sobre a decisão de unidade de pregação. Quanto material nós devemos trabalhar. Claramente o tempo influencia isso, mas principalmente marcadores literários do texto. E agora, depois do primeiro refrão, não acordeis, nem desperteis, até o segundo, nós temos uma unidade de pensamento. Sobre a renovação e as ameaças ao amor. No final desse texto estaremos à porta do matrimônio. No final desse texto, amanhã de manhã, a procissão matrimonial, as núpcias. Mas ainda estamos naquele período de crescimento e amadurecimento. Um intervalo de tempo passou. E o texto trata agora, depois de um inverno na estação, mas também no relacionamento, uma renovação do primeiro amor. A primavera, aquela época que parece que a vida pulsa em nossos veios, acontece aqui também. Tudo começa com a renovação do amor nos versículos 8 e 9. Olha na sua Bíblia, por favor. Diz assim: ouço a voz do meu amado, ei-lo aí. Essa palavra em algumas versões, e literalmente, vede. Parece que ela está falando com as irmãzinhas dela, ou talvez algumas amigas que estão na casa dela. Um tempo já passou, antes eles estavam em Jerusalém, agora ela está de volta na casa dela, provavelmente no norte de Israel, perto de Líbano. Houve uma separação entre os dois por algum motivo, talvez negócios do rei, talvez preparação para o casamento em si. O noivo vai buscar a sua noiva, e ela ouve a voz dele, ela se encanta, mas o texto é cômico, na maneira de apresentar o noivo. Vede, ela fala para as amigas, ele aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. As gazelas entram muito no texto aqui. Eis, ou seja, vede, olhe comigo que está atrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Hoje ele seria preso. Olha o que o texto está fazendo. Depois de um longo tempo de separação, veremos isso logo em seguida. Ele é como um bezerro, recém-solto, talvez recém-nascido do celeiro, depois de um longo inverno. Ele vai pulando, ele quer encontrá-la. Nós estamos em casa cuidando do cachorro da minha filha, da família dela, enquanto estão nos Estados Unidos, e tem um boxer que ficou conosco. Nós adotamos esses 6 meses, e eu tenho uma brincadeira com ele, que eu saio, ele fica tão animado para brincar com o vovô, e quando eu chego, ele literalmente, ele pula de um lado, eu faço assim, como se fosse uma orquestra, ele pula para cá, ele pula para lá. Ele me lembra de Salomão nesse texto, animado demais, cansado do inverno, ele quer ver a mulher dele. Eu não sei se você já passou pela experiência, chegando perto do seu dia de casamento, e uma longa separação da sua noiva. Isso aconteceu comigo.
1981 para 82, eu tinha terminado a faculdade, estava trabalhando 2 empregos para ter dinheiro para casar. A minha esposa estava aqui no Brasil, eu nos Estados Unidos, e naquela época, para nós conversarmos durante os 5 meses em que ela estava em São Paulo, fazendo estágio na escola PACA, eu só conseguia falar com ela 1 noite por semana, através de rádio amador, com um monte de homens na sala, e ela com o microfone falando câmbio, cada vez que ela parava de falar alguma coisa, e eu do outro lado. Você pode acreditar que eu não a chamei de égua naquela sala de homens. 5 meses de separação durante nosso noivado. Quando a vi pela primeira vez, eu era que nem puzzle, o cachorro pulando de um lado para o outro. A renovação do amor na primavera. Sabe um fato interessante? Aqui vai ser parentético. É um pouco cômico, realmente, porque nós percebemos ele só quer ter um vislumbre dela. Ele vai correndo para espreitar por um lado da parede, e depois tem uma janela, ele só quer ouvir a voz dela e vê-la outra vez. Aquela paixão do primeiro amor. Espero que você ainda tenha. Não as endorfinas que duram 1 ano, mas o amor maduro. Você está doido para ver sua esposa na sexta-feira? Claro. Depois de 1 semana estudando o livro de Cantares. Um fato parentético. Calma, gente. Vende, pulando. Você sabia que o livro de Cantares é o livro lido pelos judeus há séculos na Páscoa? É um fato muito curioso, que tem algumas explicações. Na festa da Páscoa dos judeus, não com nossa compreensão, eles leem na sinagoga, em celebração da redenção do povo de Israel do Egito, o livro de Cantares. É um ponto alto na celebração da Páscoa. Algumas razões, porque o texto menciona as carruagens de Faraó. Nós já vimos isso, mas não tem muito a ver. Uma segunda razão é porque a Páscoa no hemisfério do norte é sempre associada à primavera. E a primavera, por sua vez, ao renascimento do amor de Deus para com Israel, da redenção de Israel, da renovação da esperança. Então eles, de uma forma assim alegórica, associam Cantares com a renovação do amor de Deus para com seu povo. A interpretação alegórica do livro associa o amor romântico e o amor de Deus por Israel no Êxodo, principalmente, e por isso na Páscoa. É um fato curioso, mas que tem tudo a ver com esse texto, por causa da renovação do amor. Agora olha versículos 10 a 12, 10 a 14. O convite do amado, por 2 vezes ele grita para ela: levanta-te, mulher, já são 4:30 da manhã, eu estou aqui. Olha o que diz o texto: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha. Está jogando todas as flores que ele consegue, e vem o convite. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Olha quantas evidências que nós encontramos aqui da primavera. A figueira começou a dar seus figos, as vides, notem as vides em flor,
exalam o seu aroma. Levanta-te pela segunda vez, querida minha, formosa minha, e vem pela segunda vez. Versículo 14. Eu recomendo, conforme versículo 14, que você não chame a sua esposa de égua, e sim de pomba. É um pouco melhor, tá bom? 5 vezes no livro de Cantares, ele a chama de pomba. Talvez também não pegue tão bem, mas olha o que diz: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto. A palavra literalmente, a tua aparência. Não é só o rosto. Eu quero ver você, minha mulher. E todo você. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, o teu rosto amável. Ele a descreve como uma pomba. Nós já vimos isso. Num esconderijo. Muito tímido. Que arrisca sair um pouco e depois se retrai. Sai um pouco mais, mas depois fica com medo e volta. Ele a convida: venha. Venha estar comigo. Querida, eu quero te ver mais uma vez. E olha que ele fala, é engraçado e triste. Eu quero ouvir a tua voz. No namoro, no noivado, nós nos encantamos com a voz da amada lendo uma bula de remédio ou lista telefônica. Mas depois de 5 anos de casado, cala a boca. O que acontece? Você não vê a hora de ver a sua esposa, ouvir a sua voz, ou você foge da sua família no ministério. É triste, mas tem muitos que fazem exatamente isso, e precisam de uma renovação. Tem algumas aplicações já nesta altura, da primavera, do amadurecimento do amor. O desenvolvimento do amor exige sim tempos juntos. O Novo Testamento ecoa, esse texto mostra o desejo de estarem juntos, mas Pedro fala para nós, homens, vivermos a vida comum do lar, com discernimento, conhecimento, como estudioso, não de livros teológicos, mas da sua esposa. De saber qual é a maior e a menor dor que ela está passando hoje, porque você é o protetor do corpo dela. Isso exige tempo juntos, isso exige conversação num nível muito íntimo. O amor deseja ouvir a voz do amado. Casais precisam cultivar o hábito de conversar, mas em níveis cada vez mais profundos e num contexto de graça. Já tem bastante pano para manga para todos nós, que vem da primavera do amor, de voltar às primeiras obras, para renovar o primeiro amor. Uma outra aplicação do texto: o amor passa sim por estações, que exigem lembranças, renovação de compromissos e de paixão. Uma das razões que eu acho extremamente legítimo e importante, nós separarmos tempo de vez em quando, semanal, mensal, semestral, uma noite de namoro, só nós dois, um retiro de casais. Talvez não tenha grana para fazer tudo isso, mas um passeio em volta do lago, para ouvir a voz da sua pomba. A partir do versículo 15, o tom muda. E a segunda parte desse texto trata das ameaças ao amor.
raposas. O primeiro desafio, primeira ameaça, de forma figurativa, mas referindo-se às vides em flor, que já vimos no texto, e ela está atenta para esse fato. Essa pomba muito sensível, percebe que tem raposinhas, que podem estragar as flores do seu jardim. E ela clama na segunda pessoa do plural, nós não sabemos para quem exatamente, e infelizmente a Bíblia atualizada, uma tradução não exata, diz apanhai-me, mas o texto de fato original diz apanhai para nós. Ela fala em conjunto, as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. É aqui que nós notamos mais uma vez as tristes consequências da queda. O casal que Deus havia criado, 2 em 1, para refletir 3 em 1, um dia para refletir o amor de Jesus para com a noiva, para serem cúmplices em cumprir a obra de guardar e cultivar o jardim, o mundo do Senhor. Mal havia entrado o pecado, inclusive antes, quando Satanás tenta subverter a ordem divina de liderança masculina, amorosa, de submissão respeitosa feminina, e Satanás cochicha nos ouvidos da mulher. Em vez de ser auxiliadora idônea, ela arrasta o casal para o pecado. Em vez dele ser um líder amoroso, protegendo-a, ele é omisso, passivo, e os resultados são imediatos. Cúmplices no fugir do Senhor. Eu ouço a voz do Senhor: mulher, cala a boca. E Deus chama o homem, depois fala para a mulher: a partir de agora, por causa do seu pecado, haverá conflito entre você e o seu marido. Raposinhas vão entrar, vão devorar. Você vai tentar subjugar o seu marido, ele vai te oprimir. E nós vemos isso claramente momentos antes, como nós já falamos, quando o homem aponta seu dedo no nariz da esposa e faz o jogo do diabo. Coisa que você já viu no seu gabinete, na sua casa. O casal que vem para um aconselhamento, os dois sentam dos dois lados do sofá. Pois é, como podemos ajudar? Ah, pastor, esse seu diácono, você não sabe, ele é um fera em casa. E começa a acusação mútua, conflito, raposinhas, desde a queda, que só podem ser esmagadas pelo sangue do Redentor, cujo calcanhar seria ferido, para acabar com isso, matar serpente, matar raposinho. Ela reconhece isso, ela clama. Não é a primeira vez no livro, de fato temos várias instâncias no livro, de causas de conflito. Já vimos isso ontem, a concorrência daquelas que idolatravam o rei e as suas carícias. Nós vimos isso na insegurança da Sulamita, na ausência dele para cuidar dos rebanhos, da pressa para casar rápido quando conselho. Calma-se. E agora no inverno e na separação. Já temos muito pano para manga aqui também. Porque as raposinhas continuam devastando o relacionamento a dois. A passividade masculina, a insubmissão feminina, a intimidade precoce que culmina em culpa. Eu tenho uma pequena regra, você pode aplicar para seus jovens na vida sexual, que diz isso: quanto mais antes, menos depois. O estraga prazeres do universo quer que corram na frente para comer apressado, e comem cru e depois parem de comer. Quanto mais antes, menos depois.
egoísmo, orgulho, ressentimentos e mágoas, frieza sexual, cansaço, indiferença, que nós encontraremos amanhã à noite, nesse texto. Terceiros que interferem, internet, pornografia, até os próprios filhos, o inimigo pode usar para afastar o casal, para criar mágoas, ira crônica. Não se ponham só sobre a vossa ira, o apóstolo Paulo falou, nem deis lugar ao diabo, porque ele é o maior estraga prazeres, pai das raposinhas. Somente o perdão de Cristo é capaz de acabar com esses. A interpretação contextual e a decisão da unidade de pregação influencia muito agora na interpretação desse texto. Eu não tinha notado isso. Como resolver esse problema à luz desse texto? Versículo 16, a resposta. Logo depois que ela clama, apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que vão devastar o nosso relacionamento, ela mesma dá a solução. Pela primeira vez de 3, e eu quero mostrar algo para vocês, que é fantástico, é muito lindo. O segundo refrão do livro, que se repete 3 vezes, no versículo 16, o meu amado é meu, e eu sou dele. O que tem a ver com esse contexto? Raposinhas estão no pedaço. E o que mata raposinhas nesse texto é o compromisso. Nada vai nos separar. O meu amado é meu, você não toma, cai fora. Eu sou dele. Eu possuo, eu pertenço. Primeira vez de 3 vezes. A pureza, a exclusividade e a perseverança do amor. Até fala depois, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Ela é o lírio dos vales, uma flor comum que ele compara a uma flor única entre tantos espinhos. Ele descansa no amor dela. Provérbios 31 diz isso sobre a mulher virtuosa. O coração do seu marido confia nela. Você tem essa confiança? Louve a Deus por isso. O compromisso para com os votos que ainda serão assumidos por eles é que nos garante sucesso quando as raposinhas atacam, e vão atacar, você sabe disso. Temos que falar isso para os nossos jovens, que às vezes entram no casamento desiludidos, sonhos românticos, gastam mais tempo preparando a recepção do que os votos. Sonhos belos, mas não tem realidade. Tem que saber que o deserto virá, as tempestades virão, mas o que vai glorificar a Deus em meio a tudo isso são eles agarrados do compromisso um com o outro e os votos proclamados diante de Deus. Meus amigos, a fidelidade aos votos conjugais, apesar das raposinhas e por causa da exclusividade da aliança, já é um testemunho que traz glória para Deus. Alguns de vocês estão fazendo isso há 40 anos. Já passaram por muitos vales e muitas montanhas. E todo esse tempo, tanto quanto o seu ministério pastoral, você está glorificando a Deus pela fidelidade conjugal. Alguns estão fazendo isso há 6 meses só, outros 10 anos, 12 anos, mas Deus tem sido glorificado pelo compromisso. Agora deixa eu contar algo bem bonito. Em 2,16, pela primeira vez, ela enfatiza a posse e depois o pertencer. O meu amado é meu e eu sou dele. Isso funciona no noivado, no início do casamento. No capítulo 6, versículo 3,
logo depois das núpcias, no início ainda do casamento, ela já cresceu no outrocentrismo cristão. A segunda vez que esse refrão aparece, ela diz assim: eu sou do meu amado e ele é meu. O que mudou? Agora não é tanto o fato de possuir, mas o fato de pertencer. Ela cresceu. Mas mais interessante ainda é o que acontece mais para o final do livro, no capítulo 7, versículo 10, a terceira vez que o refrão aparece, a palavra dela é: eu sou do meu amado. E ele tem saudade de mim, desejo por mim. Ela nem sequer se menciona. Olha uma evolução bonita na progressão do livro, de posse e pertence, de pertencer e possuir, para pertencer e chega. É isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. Sendo esculpidos à imagem de Cristo Jesus, e uma vida outrocêntrica, vivida para abençoar, custe o que custar, receba o que eu receber, não importa. Isso mata as raposinhas. No versículo 17, então, ela expressa mais uma vez: eu quero mesmo que o dia chegue agora, antes que refresque o dia, e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas. E agora a coisa fica bem quente. Você vai ter que tomar cuidado na igreja de como você explica isso. Porque a última cláusula diz: querido, eu quero que você suba os montes de separação. Uma tradução, os montes de Beter. Ninguém sabe o que é Beter, mas a palavra original traz a ideia monte de separação. E muitos entendem aqui que ela está apaixonada e convidando o marido, o noivo, para a consumação. Não agora, mas o que virá alguns versículos depois. Só que não é hora. E o próximo texto, a última ameaça ao amor, nós encontramos no capítulo 3, que continua essa ideia da noite, do desejo, da chegada, mas apresenta para nós uma segunda ameaça. Aqui é a última coisa que veremos nesta noite. A divisão de capítulos aqui é um pouco infeliz, na minha opinião. Porque ela continua falando: de noite no meu leito, busquei o amado da minha alma. Aqueles que entendem uma antologia, uma coleção, uma mistura de músicas, já entendem aqui, já são casados, ou alguns até falam: não, eles estão tendo caso antes do casamento. Mas na progressão que nós entendemos, lírica no livro, tudo indica que é um sonho. De noite no meu leito, busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei, ainda bem. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Não é uma boa ideia. Porque agora a solidão, as saudades, o que foram vencidos no capítulo anterior, do inverno, da separação, ela teme que volta outra vez, especialmente depois da consumação das núpcias, que vai acontecer amanhã, na semana que vem. Ela sai à procura dele. Buscarei o meu amado da minha alma, busquei-o, não achei. Encontraram-me as guardas que rondavam pela cidade, lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Olha quantas vezes ela fala o amado da minha alma. Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Tudo isso ainda é o sonho, o primeiro de dois que tem no livro.
até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu, o lugar mais seguro que ela tinha para a vida dela, para matar as saudades, solidão, que ela tem medo de uma nova separação. E aqui chega o auge do desejo dela. E é por isso, por medo da separação e o desejo pela consumação, que o próximo versículo fecha essa parte do livro do noivado, com aquele conselho: conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas tão sensíveis, tímidas e espantadas, e servos do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que este o queira. Paciência, pureza, perseverança. É interessante que o apóstolo Paulo trabalha um pouco essa ideia de separação não saudável do casal. E hoje nós trabalhamos com muitos casais que, por questões de conveniência financeira, passam longos períodos afastados um do outro. Interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, naquele texto sobre o celibato dentro do casamento, ele diz: não, Senhor, essa não é opção. A não ser por um tempo bem estipulado, bem cronometrado, com início, meio e fim, por razões legítimas espirituais, para vos dedicardes à oração. Eu entendo motivos espirituais, viagem missionária, outros propósitos, mas não para cavar poço em Angola por 2 anos, sem previsão de retorno, e depois voltem outra vez, para que o estraga prazeres do universo não vos tente por causa da incontinência. Mesma preocupação que nós encontramos nesse texto. Talvez o que nós deveríamos passar para os nossos jovens é exortação, advertência. Você tem daqui a pouco o melhor churrasco da sua vida à sua espera. Não saia 5 minutos antes para comer pipoca na rua. É mais ou menos isso que esse texto nos ensina. Algumas aplicações finais. Há estações, sim, no amadurecimento do amor, que exigem tempos juntos e renovação do nosso amor. Todos os relacionamentos passam por períodos de tensão, ameaça, que exigem graça e perdão. O compromisso para com a exclusividade do amor é fundamental para a sua sobrevivência. O meu amado é meu e eu sou dele. Solidão e saudades precisam ser superadas pelo reencontro do amor. São algumas lições que nós podemos extrair desse episódio da história, que nos leva até a porta matrimonial. Como resumir tudo isso? Talvez uma lição principal, a grande ideia, nós poderíamos dizer assim: Deus reserva os maiores prazeres românticos para aqueles que sabem aguardar o tempo dele. Uma ideia adaptada do professor Carlos Oswaldo: Deus reserva os maiores prazeres românticos para aqueles que sabem aguardar o tempo dele. Que Deus renove o nosso amor, que voltemos para as primeiras obras, relembremos
o nosso namoro, noivado, e preservemos através da posse e do pertencer, um para o outro e ambos para Deus. Amém? Sua tarefa, 12 minutos, mesas redondas. Duas questões bem interessantes. Em primeiro lugar, qual é a importância de interpretação contextual em Provérbios? Eu estou pensando em nosso texto e o texto anterior. A ligação entre, eu gostaria que vocês revissem, olhassem de novo para esses textos, 2:1 e 2:2, 2:6 com 2:7, 2:15 com 2:16 e 3:4 com 3:5. Qual é a ligação, qual a importância de ver bem o contexto para entender o que está acontecendo? Segunda pergunta, como que a seleção de uma unidade de pregação afeta a mensagem como um todo? Por exemplo, se o texto hoje fosse dividido antes das raposinhas e só na primavera, ou talvez depois do capítulo 2, versículo 17, antes do sonho, ou se parasse com 3:4 antes do apelo para as gazelas e as filhas de Jerusalém. Eu quero que vocês pensem um pouco, isso é afetado pelo tempo disponível, pela congregação, mas principalmente pela estrutura literária do texto. Todas essas coisas a gente precisa pensar, e vocês vão pensar agora, nesses minutos. Vocês fazem o tempo que vocês querem, depois disso está todo mundo livre, acho que não temos mais avisos, tá tudo certo. Então, aproveitem bem esse tempo, reflitam um pouco nessas perguntas, os próximos 10 minutos, por favor. E uma boa noite, até amanhã.